Fala aí pessoal, eu sou o Thiago e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Primeiro robô com ligações de músculos e ossos acaba de ser anunciado. Aquele que virá não apenas para substituir o ser humano, mas também ser confundido com ele, agora é uma realidade. Os criadores literalmente estão querendo se passar por Deus e as consequências disso serão desastrosas para a humanidade. Mas a minha pergunta para você: você sabe o que exatamente essa notícia faz diretamente com você? Como isso irá interferir na sua vida daqui para frente? A missão desse canal aqui, há 11 anos que eu estou na internet, é abrir os olhos das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E nesse momento, mais uma vez, eu irei fazer com que você abra os seus olhos para algo que a maioria das pessoas ainda não enxergou. Antes disso, eu quero te lembrar, essas são as últimas horas para que você possa aprender, junto comigo, a ter uma renda em dólares americanos. Isso é muito, mas muito importante para 2025. Você trocar uma hora ou duas do seu dia por uma renda que vai aumentar cada vez mais em dólares, multiplicando por 6, que é o valor do real. Eu tô deixando o link aí na descrição com 80% de desconto pela última vez e mais esse cupom que te dá uns R$50 a mais de desconto. Basta você digitar a palavra liberdade no campo tem um cupom de desconto e o valor final você pode ainda parcelar em 12 vezes. É uma excelente oportunidade. Lá dentro você pode conversar com pessoas como o Pietro, que eu mostrei ontem aqui, que conseguiu aí aumentar a sua renda em mais de 600 dólares, R$3.000 praticamente nesse mês, ou o próprio Pedro Magalhães, que eu já tinha mostrado há um tempo atrás aqui, que deixou de ser Uber, pois já está conseguindo uma renda aí de quase 15, 16 mil reais aí por mês. Essa é a forma mais fácil que você tem de fazer dólares no Brasil, sem aparecer, sem vender nada, com pouco esforço e sem precisar investir grana. Clica aí, faz parte hoje, pois eu tenho certeza que isso irá auxiliar e muito na sua vida em 2025. Robô humanoide com músculos choca ao imitar movimentos humanos. Essa é uma matéria, os quais as informações dela mostram literalmente o que nós iremos ver. E esse daqui é o vídeo, o qual quero que você comece a assistir junto comigo, nesse exato momento, do robô humanoide, aquele que é chamado de protoclone. Essas imagens que você está vendo, elas não são geradas por inteligência artificial. Isso não é de um ser humano pendurado aí nessa espécie de mini guindaste, qual você está vendo, e sim do que eles chamam de protoclone. Esse robô humanoide que agora tem inúmeros músculos, ossos artificiais, que vão fazer com que ele possa justamente ter movimentos semelhantes ou praticamente iguais aos dos seres humanos. Na matéria, como nós estamos vendo, ele tem mais de 1000 fibras musculares, 500 sensores, os quais fazem quase que ele seja um ser humano. Ou seja, o homem brincando de ser Deus, querendo ser Deus. Quando nós observamos uma situação como essa e vemos a ideia por trás de um protoclone como esse aqui, nós começamos a observar aquilo que o próprio sistema disse que era a teoria da conspiração há 2 anos atrás, mais ou menos, ou até menos que isso. O primeiro fato é observar que um robô desse, que tem essa estrutura músculo-esquelética e que imita com precisão os movimentos humanos, irá substituir o ser humano. Então, nós temos aqui substituir o ser humano, substituí-lo em atividades cotidianas, como nós podemos observar a própria matéria dizendo. Ou seja, atividades que irão, de certa forma, operar em ambientes complexos, realizando tarefas que exigem precisão e adaptabilidade. Ele terá praticamente mãos e força que vão executar funções como seres humanos. E, o principal, eles se assemelham o máximo possível aos humanos. E por que estão desenvolvendo algo nesse sentido? Primeiro, a elite mundial, 1% da população, ou até menos que isso, domina os 99%. Eles têm muito mais dinheiro do que boa parte da população ganha trabalhando meses e anos.
E, a cada vez mais, a massa populacional faz com que essa roda gire para que esse 1% fique mais rico, sem que eles precisem trabalhar e moldando as narrativas de toda a sociedade que nós vivemos. Essa elite mundial se julga como donos do mundo. Eles rejeitam ao próprio Criador e se colocam como os próprios deuses na Terra, os senhores do mundo. A massa populacional atual, de acordo com eles, está destruindo o meio ambiente. Então eles pensam em alternativas. Uma delas é se mobilizar para Marte, por exemplo. Isso pode ser, com certeza, por um período temporário, até que eles executem os seus planos no planeta que estamos vivendo e assim depois possam voltar com a área limpa, assim como nós vimos descrito nas Pedras Guias da Geórgia. Reduzir a população. Mas para isso, eles precisam da massa trabalhadora. Essa massa trabalhadora não pode ser a mesma que estaria aqui. Ou seja, eles precisam desses seres altamente inteligentes que trabalham 24 horas por dia e que, de certa forma, se assemelhem com os seres humanos. Eles se colocando como os criadores irão gerar, então, agora, protótipos que sejam iguais aos homens para que eles simplesmente controlem da forma que eles gostariam de controlar essa massa trabalhadora. Isso tudo, principalmente quando nós observamos de uma forma superficial, saindo dessa matrix que nós vivemos, soa como uma grande teoria da conspiração. Mas a cada dia que passa, nós vemos esses planos se concretizando. Qual a finalidade desses caras criarem isso que chamam de protoclone? Esse é o site da empresa que está gerando agora. Essa imagem que você está vendo é de um robô que se chama Alpha, o qual eles anunciaram que para esse ano de 2025, 279 unidades, um número quebrado que envolve também a própria numerologia, começará a ser liberado à população. E nesse site, as pessoas podem já fazer a reserva. Se eu clicar aqui, nós conseguimos ver como o protótipo desse clone alfa irá funcionar e que em breve será substituído por esse protoclone, que é esse camarada aqui que nós estamos vendo em criação. Quando nós falávamos há um tempo atrás sobre substituir empregos, a mídia veio com força total, dizendo não, isso não irá acontecer, a inteligência artificial, inclusive esses robôs humanoides virão para auxiliar os seres humanos. Mas vamos dar uma olhada nesse clone alfa para entender aí quais serão as funcionalidades dele. Lembrando que ele não é esse cara que tem músculos e ossos, tá? Ele, por exemplo, vem com habilidades pré-instaladas. Memoriza o layout limpo da sua casa, memoriza o inventário com todos os objetos da sua cozinha. Ele é capaz de um diálogo espirituoso com você, caso você viva sozinho, precise bater um papo, precise de um psicólogo talvez. Aperta a mão dos seus amigos para se sobressair como um verdadeiro ser humano cordial. Serve bebidas a você, faz seus sanduíches, lava, seca, dobra suas roupas, aspira seus pisos, liga e desliga as luzes, prepara a mesa de jantar, carrega, descarrega as roupas, na máquina de lavar e até mesmo na máquina de lavar louça. Ele segue você por aí, caso você precise de um acompanhante, para ir no mercado, por exemplo, fazer compras, guardar os seus itens, recuperar itens caso você perca alguma coisa, e inclusive ele se carrega, ou seja, ele chega lá na tomada e se recarrega. Olha que coisa louca. Esse cara vai substituir, por exemplo, diaristas. Esse cara aqui vai substituir pessoas que trabalham nos afazeres da casa. Vai fazer com que muitas pessoas nesse momento tenham um funcionário praticamente 24 horas por dia, sem pagar salário, sem precisar aí que se preocupar, por exemplo, com processos judiciais, com intrigas, com brigas ou qualquer coisa nesse sentido, pelo menos por enquanto. Não é muito bem o que vemos quando assistimos um filme como Exterminador do Futuro, mas, aparentemente, esses caras começam a substituir empregos de pessoas. Você tem dúvidas de que isso daqui vai ser um grande estouro de vendas para grandes empresas como essa e como a própria Tesla de Elon Musk nos próximos anos?
Agora, além disso, ninguém, ou pelo menos boa parte das pessoas, se assusta quando vê um ser robótico como esse aqui. Mas, aos poucos, esses caras estão moldando tudo. E quanto mais semelhante ele for ao ser humano, mais identificação nós geramos. Existe um estudo que faz com que muitas pessoas se assemelhem a cachorros, como, por exemplo, um bulldog francês, por ter, de certa forma, a impressão de que a face deles sejam mais semelhantes à de um ser humano do que a de um pastor alemão, por exemplo. E quanto mais semelhante um robô humanoide for, no nosso cérebro, mais agradável para nós é ter um ser desse dentro da nossa casa. E é por isso que esses caras começam a querer ser Deus, construindo fibras musculares, ossos, cérebro, construindo um ser humano. Um templo não feito por mãos humanas, mas que imita perfeitamente o templo, o verdadeiro templo criado pelo Criador, que é o nosso corpo. E isso agora está diante dos nossos olhos. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. O que você achou desse protoclone? Aonde esses caras estão indo parar? Me diga, essa informação é relevante para você? É importante ter os seus olhos abertos para que você se prepare diante do que está por vir no sistema, o qual o próprio sistema fez com que, há pouco tempo atrás, você pensasse que era apenas teoria da conspiração. Valeu? Eu te aguardo no próximo vídeo.